Olá, muito bem-vindos mais uma vez. É bom estarmos juntos aqui. Boa noite também a você que nos assiste pela nossa transmissão ao vivo pela internet, aqueles que estão presentes aqui, nosso auditório também. Nas últimas semanas, o pastor Kleber Gonçalves apresentou os temas da atual série de mensagens E Agora? Quando você enfrenta sofrimentos, ansiedade, o que é que você faz? Como é que você lida com hábitos destrutivos que vão te corroendo dia após dia? Como é que você reage diante das ofensas que você recebe e as frustrações da vida? E agora? Nas semanas anteriores falamos sobre como experimentar verdadeira felicidade, aonde podemos, nestes momentos, encontrar verdadeira ajuda, o valor da aceitação, como obter e receber perdão. E essa noite, o tema Em Busca de Transformação. Esse tema é um convite à reflexão sobre os caminhos que vão nos levar à mudança, como podemos percorrê-los em segurança. A gente vai ver como é possível experimentar significativa transformação pessoal a partir de uma nova perspectiva de vida. Eu conheço algumas pessoas que passaram a vida praticamente no mesmo endereço. Nunca se mudaram para uma outra casa. Conheço outros que mudaram-se algumas poucas vezes, e nenhum desses dois é o meu caso. Desde que eu nasci, até o meu casamento, foram 10 mudanças em 26 anos. Depois disso, acelerou um pouquinho mais. Foram 7 endereços em apenas 10 anos de casamento. O maior responsável por tudo isso foi a minha profissão. Em 6 anos como pastor, eu já trabalhei em 15 comunidades diferentes. A minha esposa, no mesmo período de 6 anos, trabalhou em 4 escolas diferentes, tudo por conta da minha profissão. E a minha filha, a Melissa, em 6 anos de estudos, já passou por 5 escolas diferentes. Isso que ela é uma boa aluna. Já pensou se não fosse, né? Depois de tantas mudanças, eu acho que eu já virei assim, cliente gold da Graneiro. E você? Como é que você lida com as suas mudanças? Como é que você se sente ao deixar assim a sua zona de conforto em busca de novos desafios? Sabia que nem todos gostam de mudança? Para dizer a verdade é que a grande maioria das pessoas ambiciona estabilidade. Nada de mudanças, nada de surpresas, riscos. As pessoas têm um certo temor com o desconhecido. Um sentimento de insegurança. Por isso, muitos rejeitam a mudança no primeiro momento. Sabe, entre os filósofos pré-socráticos, aqueles que buscavam a essência da vida, do mundo, o que podia resumir todas as coisas, Heráclito de Éfeso, ele ficou conhecido por sua declaração Pantarrei. Em português significa tudo flui. Para esse filósofo, a única certeza da vida é a mudança. Ele argumenta, por exemplo, se algo está quente, vai esfriar. E se algo está frio, vai esquentar. E assim como as águas de um rio correm e se vão, a vida está em constante mudança. Constante mudança. Eu fico olhando assim a nossa geração, e nós testemunhamos profundas e sucessivas mudanças em praticamente todas as áreas no último século. Sociedade, família, direito, saúde, tecnologia, educação, o clima, economia, e a lista podia ser muito maior. A mudança está aí, e segundo Heráclito, é a única coisa que não muda, mudança. Eu tive acesso a um documento que eu achei muito interessante quando eu li, e fala um pouco sobre essas mudanças. É uma pesquisa, uma tese de doutorado em História da Saúde, e eu queria ler um trechinho para vocês. Essa pesquisa foi desenvolvida num artigo como parte de uma tese de doutorado, chamado A Arte de Curar e os seus agentes na província de Minas Gerais no século XIX. E foi defendida na USP em 1998, final do século passado, há alguns aninhos atrás.
A autora é Betânia Gonçalves Figueiredo. E ela começa a descrever as práticas daquele tempo, e a abertura do seu texto é assim: as nojentas sanguessugas ficavam expostas em vidros na vitrine da barbearia do seu Moura. Os médicos pediam-nas e o senhor Moura as enviava. E eram colocadas nos doentes, na parte onde deveria ser tirado o sangue. E elas agarravam-se à pele, geralmente no braço, pernas, nádegas, costas, chupavam o sangue e se entumeciam. Quando fartas do repasto hemofágico, finalmente soltavam-se. Se fosse necessário, punham-se outras sanguessugas no mesmo local para tirar mais sangue. E as sanguessugas já cheias eram depositadas em água e soltavam o sangue. E estavam prontinhas para novas aplicações. Uns médicos preferiam sanguessugas, outros ventosas arjadas. Isso é um texto de 1982 sobre o final do século XIX. Você pode estar pensando que isso era mais antigo, de um tempo muito mais remoto, mas a referência é a cidade de Belo Horizonte, no início do século XX. Esse senhor Moura foi um barbeiro, conhecido lá em Belo Horizonte, e ele era descrito como sendo muito simpático, de cavanhaque, cartolinha, e o homem criava sanguessugas, e as aplicava para uma prática médica daquela época, a sangria. E o seu Moura tinha isso anunciado nos jornais da cidade: empresta-se, aluga-se sanguessugas. Além de se ocupar em fazer as barbas e cortar os cabelos dos seus clientes, diz a Betânia, ele se prestava a alugar então as sanguessugas para médicos e clientes em geral que precisassem de uma sanguessuga por acaso. O senhor Moura atuava na cidade de Belo Horizonte por volta de 1900 e provavelmente era o único barbeiro a desenvolver tais serviços e atividade comercial. Veja como eram as práticas médicas e como elas funcionam hoje. Mudança. As sanguessugas tinham uma grande gama de aplicações. Elas eram assim, para a época, um super aplicativo, top one na Apple Store do século XIX. Mudança. Esse tem sido um dos temas, por exemplo, na atual corrida à prefeitura da cidade de São Paulo. Mudança. E a mudança vai fazendo assim parte da vida das pessoas. As coisas hoje ficam obsoletas rápido demais. Cada vez que um novo eletrônico é anunciado pelo fabricante, as pessoas formam filas enormes para adquirir um exemplar da novidade antes de todo mundo. E esse tem sido o nosso modo de vida, que muda radicalmente desde a segunda metade do século XX para cá. Olhem as gerações das pessoas: baby boomers, geração X, Y, Z, millennials, e as expressões se multiplicam para tentar definir as mudanças comportamentais das pessoas em cada uma das suas gerações. E assim, a gente olha para essa situação toda e ainda sente medo de mudança. Sabe por quê? Mudança sempre gera especulação. Veja o exemplo das mudanças climáticas e as previsões que fazem para o futuro do planeta a partir das mudanças no clima. São as mais diversas possíveis, cada um afirma uma coisa. E as mudanças na economia, então? São tão desafiadoras para o comércio, para as empresas, para os mercados em geral, que já surgiu um novo profissional, o Changer Management. Ele, cercado de uma equipe, são responsáveis por elaborar planos de mudança numa corporação. Fazem uma análise de um problema interno da empresa ou da concorrência, começam a listar os recursos disponíveis, tudo aquilo que é necessário para a execução desse plano de mudança, quais são os custos para a mudança, os riscos que eles vão correr ao implementar essas mudanças. Por outro lado, os benefícios de mudar. E elaboram um plano minucioso de procedimentos para a execução da mudança. Terminado essa parte toda, eles ainda precisam apresentar uma estratégia para contornar possíveis falhas no processo de mudança e conseguir finalmente a aprovação de todos os envolvidos, responsáveis, representantes dos diversos setores da empresa. Mudança. Mudança não é fácil. Principalmente quando o objeto de mudança somos nós mesmos. Sabe por quê? De fato, todos nós temos defeitos de caráter, alguns hábitos questionáveis, traços de personalidade que precisam ser mudados. Mas, enquanto a gente não compreende que precisamos mudar, não há
transformação. Enquanto não compreendemos essa necessidade da mudança, não há crescimento pessoal. Nós precisamos da mudança. E Deus apresenta um plano especial nessa direção, para que nós experimentemos mudança. Ouça o que ele diz na sua palavra. Se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deus fala sobre mudança de mentalidade, como um pré-requisito para uma transformação da vida toda. Tudo começa por aí. E a primeira pergunta que precisa ser feita essa noite é: de onde vêm os meus defeitos pessoais? Como eles chegaram lá? A primeira coisa que precisamos saber sobre isso é que muitos deles vêm com o nascimento. A lei da hereditariedade não perdoa. Você já se perguntou por que aquela pessoa ali do lado come 3 pratos cheios de comida e continua magra, enquanto você engorda só de assistir propaganda de Coca-Cola? Se você não se dava muito bem com as ervilhas verdes e amarelas do Mendel, saiba que a nossa formação genética depende dos nossos pais, dos pais deles e até uma geração acima. Eu assisti uma reportagem tanto inusitada. Era moda ali nos Estados Unidos, alguns super executivos, muito bem sucedidos na sua vida profissional, queriam planejar o futuro, os filhos, e foram em busca de doadoras para óvulos para os seus bebês. E na lista das possíveis doadoras, supermodelos que poderiam contribuir geneticamente para a melhoria do produto final. E os geneticistas, comentando essa matéria, disseram assim: o primeiro objetivo desses homens de negócio, de visão, era quem sabe terem filhos espertos, sagazes, inteligentes e bonitos. Mas por causa da matemática da genética, podia nascer meio burrinho e feio. Durante a gestação, desde o início da vida, da nossa formação, diversos cuidados devem ser adotados pelos pais, desde cedo, para contribuir com uma formação especial do bebê. Nós herdamos tendências familiares que vão contribuir, numa medida ou outra, no nosso desenvolvimento pessoal. Por exemplo, fumo e álcool durante a gravidez comprovadamente alteram a genética da criança que vai nascer. E assim nós vamos nascendo com diversas tendências naturais. Você tem, eu tenho. Alguns de nós somos mais agitados que os outros. Quem sabe puxaram o papai. Outros mais tímidos. Talvez puxaram a vovó no tricô. Se nós não compreendermos a questão da hereditariedade, dificilmente a gente vai tomar consciência das nossas limitações e deficiências. Mas há um outro componente das nossas tendências naturais, além das do nascimento, que são as circunstâncias. O ambiente em que nós crescemos e as influências externas que recebemos vão contribuir significativamente na nossa formação, tanto para os defeitos quanto para as qualidades. Em que ambiente você cresceu? Fazendo um retrospecto da sua vida, quais foram as suas influências? Que exposições você sofreu? Violência, sexualidade, excesso de fantasia ou ficção? Todas essas coisas que estão à nossa volta hoje são danosos à nossa formação. Criam um ambiente que não é propício para um bom desenvolvimento. A índole dos pais, dos familiares, os professores que passaram pela nossa vida, os amigos que nós formamos, tudo isso vai influenciar a nossa formação e vai explicar a presença de comportamentos e atitudes boas e ruins. E nessa convivência com as pessoas, sempre há trocas. Nós deixamos um pouco da gente e levamos um pouco do outro conosco, mesmo que inconscientemente. É muito comum você observar amigos compartilharem manias e trejeitos, vão absorvendo isso um do outro. E em outro nível, nós inclusive adotamos a visão de mundo do outro para nós mesmos, as opiniões, as coisas que ele espera fazer. Eu me lembro, na época da faculdade, de ter lido um livro de um professor.
Afinal, o título do livro chamava-se Professor Toda a Vida. E conta a história de um garoto nascido em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. E cedo ainda ele entrou em escolas alemãs, ele era de origem alemã, Siegfried Schwantz. E durante toda a sua vida, ele foi devotado aos estudos, foi marcado pelos primeiros professores, teve diversos doutoramentos, foi um grande professor a vida inteira. E sabe, a leitura daquele livro, nesse período da minha vida, me motivou a estudar, a aproveitar o melhor possível a formação na graduação e o desejo de seguir em frente, de não parar, de cursar o mestrado, o doutorado e continuar sempre aprendendo cada vez mais. Porque afinal de contas, o professor toda a vida aprendeu que precisava ser aluno toda a vida. E isso me motivou. E eu tenho certeza que os livros motivaram você, as pessoas que passaram pela sua vida te inspiraram. Mas há ainda mais um outro componente na formação dos nossos valores, do nosso estilo de vida, do nosso caráter, que são as nossas escolhas. O nascimento, as circunstâncias e as nossas escolhas. As escolhas pessoais são decisivas na nossa formação. As escolhas que fazemos pavimentam a estrada por onde vamos percorrer a nossa vida. Uma ação repetida formará um hábito. E assim nós vamos organizando o nosso dia a dia, incorporando a ele um hábito após o outro e vamos construindo o nosso ser. E sabe, apesar da inclinação natural que todos nós temos, recebida hereditariamente, acrescida da influência do ambiente em que nós vivemos, dos relacionamentos que nos associamos, as nossas escolhas conscientes vão determinar quem nós somos. Cada caminho escolhido leva para um destino diferente. Nós recebemos da vida mapas e equipamentos, mas somos nós quem decidiremos seguir em frente ou buscar outro destino. A isso chamamos livre-arbítrio. Eu me lembro de uma história que marcou muito a história norte-americana. A história de dois irmãos atores, Edwin Thomas e John Wilkes. Eles nasceram e cresceram numa família de atores. Os pais, outros irmãos, eles montaram uma companhia de teatro e se apresentavam em diversos lugares pelos Estados Unidos. O irmão mais velho, Edwin, foi considerado no século XIX o melhor intérprete de Hamlet da sua época. Mais de 100 noites consecutivas apresentou-se nesse papel e sempre com casa cheia. Fez turnê pelas principais capitais americanas e por diversos países da Europa. O irmão dele, o John Wilkes, era ator também, mas não chegava à envergadura do Edwin. Mas foi no dia 14 de abril de 1865 que o John Wilkes protagonizou tragicamente o assassinato do presidente Abraham Lincoln. Foi no Teatro Ford que, com um tiro a queima-roupa, ele assassinou o presidente. Esse homem foi caçado por 12 dias e foi morto num celeiro no estado vizinho da Virgínia. E fique se colocando agora no lugar do irmão, o ator famoso Edwin. Conhecido por ser um excelente ator, um shakespeariano de mão cheia, agora ele tinha a fama de ser o irmão do assassino do presidente dos Estados Unidos. Poucas semanas depois do assassinato, um outro fato marcou a biografia do Edwin. Numa estação de trens, o tumulto das pessoas na plataforma, o trem já se movimentando, aquele espaço entre o vagão e a plataforma, um rapaz caiu ali, desequilibrado, e ele não tinha nenhum ponto de apoio, ele não tinha a menor chance de se salvar, e sentindo cair no abismo, ele foi segurado pelo Edwin. Ele salvou a vida daquele jovem rapaz. Ele fazia a menor ideia de quem era o rapaz, mas o rapaz sabia quem ele era. Um ator famoso. Poucos dias depois, o Edwin recebeu uma carta que veio direto do escritório do general Ulysses Grant, que era responsável pelo exército americano à época. Era uma carta de congratulações oficiais, em nome do Estado americano, pelo gesto heróico de Edwin salvar a vida de Robert Todd Lincoln, filho do presidente assassinado pelo seu irmão. 2 irmãos, mesmos pais, mesma genética, mesma profissão, mesmo ambiente de vida e influências. No entanto, tomaram decisões diametralmente opostas. Um escolheu matar e o outro escolheu salvar.
as nossas escolhas, todas elas, essas que vocês fazem cada dia, desempenham um papel importantíssimo em quem nós somos, em como será a nossa vida. Mas essa noite precisamos fazer uma segunda pergunta. Além de onde vêm os nossos defeitos de caráter, precisamos nos perguntar e achar respostas. Por que é tão difícil mudar? Eu queria sugerir algumas coisas para vocês. Primeiro, porque nós estamos acostumados a viver assim. De um modo geral, a gente tem uma facilidade muito grande de assimilação. É por isso que segunda-feira é um dia difícil para tanta gente. Acostumou com o descanso do sábado, do domingo, prazer do fim de semana, encarar o trabalho na segunda-feira. Pode ser uma experiência desafiadora para muita gente. Assimilação, a gente se acostuma rápido. E a rotina da vida, ela vai nos amarrando a um estilo de vida que nos escraviza. E nos acostumamos a viver assim. Criamos em torno de nós uma zona de conforto. E ela nos leva para longe, cada vez mais longe da mudança. A gente vê isso, essa dificuldade de reagir e ceder à adaptação, a gente vê isso na natureza. Por exemplo, os anfíbios, e como por exemplo o sapo, são heterotérmicos. Eles não têm uma fonte de calor interna do corpo, eles são considerados animais de sangue frio. Eles tiram o seu calor necessário do ambiente onde estão. Se você pegar um sapo e jogar numa panela com água quente, ele vai tomar um susto com a diferença da temperatura, vai dar um pulo para fora daquela panela. Não vai virar sopa. Mas, se você pegar o sapinho e colocar na panela de água fria, ele vai se sentir confortável, vai lembrar da lagoa, da época de girino. Você liga o fogo, a sopa começa a fazer e o sapo não sai de lá. Gradualmente ele vai absorvendo toda a temperatura e não vai percebendo, até que finalmente ele passa do seu limite. Mudança. Mudança e adaptação. Apesar do homem, o ser humano, ser homeotérmico, tem sua própria fonte de calor, na vida, a nossa tendência é tirar o nosso calor, a nossa motivação do nosso ambiente. A gente vai se acostumando com as coisas como elas são, como elas estão, e a gente gradualmente deixa de pensar em outras possibilidades. Vai pensando sempre do mesmo jeito. E esta é a outra razão porque é tão difícil mudar. Nos acostumamos e imaginamos que não há outra alternativa. Todos nós temos uma leitura da vida. A isso chamamos de visão de mundo, cosmovisão. E com o passar do tempo, a gente vai sedimentando o nosso modo de pensar e avaliar as coisas. E cada vez fica mais difícil pensar fora da caixinha. A gente cria padrões cíclicos de julgamento e a gente só consegue pensar as mesmas coisas. A gente vai se tornando cada vez mais seletivo naquilo que a gente vê. Algo diferente pode estar assim na nossa cara e a gente simplesmente não vê. Pensa, por exemplo, no trânsito caótico aqui da nossa cidade. Você já viu quantos carros estão na 23 de maio? Quantos carros estão na Avenida dos Bandeirantes? Quantos carros estão nas grandes avenidas da cidade? E é interessante que vez ou outra a gente cruza pela cidade e tem uma plaquinha da CT dizendo assim: use uma rota alternativa. E ninguém sai de fora da caixinha, vai para o mesmo lugar, sempre pela mesma avenida, e a rua do lado, por dentro do bairro, está livre. Algumas nem tanto, né? Mas a gente deixa de pensar diferente. Boi indo para o curral, todo mundo no mesmo sentido. É difícil mudar, porque simplesmente deixamos de pensar alternativamente. Como é possível fazer a mesma coisa, só que de um jeito diferente? Perdemos esse exercício. A gente vai desenvolvendo manias, e a gente vai eliminando novas possibilidades. Monomaníacos. Tudo de um jeito só. Sabe o que acontece? A nossa própria mente vai nos enganando. E nós vamos limitando as soluções para os problemas, porque pensamos de um jeito só. É por isso que, quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, uma situação que precisa ser resolvida, frequentemente a gente vai conversar com alguém que não está envolvido nessa situação, e ele vai poder apresentar saídas muito simples, mas que a gente simplesmente não conseguia enxergar, porque a gente está dentro do ciclo. Outra razão porque é difícil mudar.
Com o tempo a gente vai acreditando que viver do jeito que a gente vive é melhor. E quanto mais tempo a gente passa fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, pior fica. Sinceramente, nós achamos que as coisas são melhores do nosso jeito. Que a gente faz melhor do que o outro, que a gente está com a razão. E quem é que consegue nos convencer do contrário? A gente é bom de argumento. E ainda ficamos incomodados quando alguém quer fazer diferente da gente. Por que meu time está ganhando? Essa convicção, essa certeza das coisas tem nome. Chama-se rabugice. É quando a gente reclama, né, que a outra pessoa quer fazer diferente, quer inovar, né? E a gente assume ar de autoridade de professores e vamos demonstrar a superioridade do nosso jeito de pensar e agir. E a gente vai se fechando à mudança. Você já entrou num apartamento de um solteirão? Ninho da rabugice, tudo no mesmo lugar, não toca aqui, não mexe ali, isso não, por favor, cuidado, criança aqui não, por favor. Mania. Precisamos reconhecer que nem sempre temos razão e que a gente pode sim aprender com o outro que faz diferente. Mas ainda há uma outra razão porque é tão difícil mudar. Porque a mudança é um processo que toma tempo. E esse é o nosso problema. Nós somos imediatistas. Queremos tudo para ontem. Qualquer coisa que demore um pouquinho mais, ou que demande persistência, que você tem que insistir, a gente vai dizendo, vai dar certo, sabia, melhor não. Mudar é difícil, porque é um processo, e todo processo toma tempo. Agora olha como as coisas são. Nós levamos anos cultivando maus hábitos e queremos que os bons hábitos sejam instantâneos. A nossa disposição de mudar, honestamente falando, é inversamente proporcional ao custo da mudança. Se é difícil, não quero. Por isso desistimos logo. Você é dos que persistem? Quando a coisa precisa de mais tempo para ser estabelecido, desistimos. A gente não tem paciência para enfrentar o processo de desconstruir e reconstruir. Mas ainda há uma última razão. Uma última razão porque é tão difícil mudar. A mudança pessoal é difícil porque o mal nos faz desanimar. Eu queria repartir algumas informações da Bíblia com você hoje. A Bíblia diz o seguinte: ninguém é bom. Ninguém no mundo inteiro é inocente. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus. Nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram. Todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida. Nenhuma só pessoa. Todos nós carregamos um lado obscuro, manchado pelo egoísmo, pelo pecado. E quando nos deparamos com o pior de nós mesmos, somos tentados a desanimar. Não dá para mudar, dizemos para nós mesmos. Paulo descreve esse sentimento de se defrontar com os nossos erros nas seguintes palavras: parece um fato da vida, que quando eu quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim vocês podem ver como é isto. A minha nova vida manda-me fazer o que é correto, porém a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar. Que situação terrível esta em que eu estou. Quem me livrará da minha escravidão a essa mortífera natureza inferior? Nós somos réus de nossa própria consciência, que nos oprime e diz que não podemos mudar. E assim, nessa batalha espiritual interior, nós somos constantemente vencidos e nos fechamos à mudança.
o mal que habita em nós nos afasta da mudança. E quando pensamos nisso, inevitavelmente precisamos perguntar e responder. Esta noite, a última pergunta: o que eu posso fazer para me abrir de verdade à mudança? E eu queria deixar umas sugestões com vocês antes de nos despedirmos essa noite. Antes de você ir embora preocupado apenas com os defeitos e não com as possibilidades. Foque em um defeito de cada vez. Esse é o primeiro grande segredo. Para mudar nossa mente e experimentar uma transformação real da vida, a gente precisa focar um defeito de cada vez. Ouça o que a Bíblia diz. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Tem gente que quer mudar tudo de uma vez, não vai dar em nada. Com tantas coisas que a gente quer fazer, acabamos não conseguindo fazer nenhuma coisa, nem a outra. Decida-se em trabalhar o que é mais importante primeiro. Estabeleça prioridades. Não tente resolver tudo de uma vez só. É mais fácil quebrar um graveto do que um feixe de gravetos. Proponha-se a trabalhar os seus defeitos, um de cada vez. Um outro passo para se abrir à mudança: foque em vencer um dia de cada vez. As pessoas normalmente costumam desistir quando o horizonte de tempo é muito distante de onde elas estão. Tomar a decisão de mudar algo por toda a vida é muito mais difícil do que mudar apenas por hoje. Se a gente fica pensando em anos no futuro, isso torna as mudanças muito grandes. E cá entre nós, tomar grandes decisões é mais difícil. Qual profissão seguir? Com quem e quando eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Quando comprar casa própria? Decisões duradouras, que permanecem, com as quais você vai ter que conviver por muito tempo, algumas delas por toda a vida, geralmente são desafiadoras. A sugestão é: pense fracionadamente. Diminua o peso da mudança. Foque em vencer um dia de cada vez. No programa dos Narcóticos Anônimos, essa regra do diário é vivida e compartilhada. O texto é um texto muito bonito e diz assim: só por hoje, tentarei viver somente este dia e não tentarei solucionar todos os problemas de uma só vez. Sou capaz de fazer algo durante as 12 horas do dia que me apavoraria se tivesse que continuar a fazê-lo pelo resto da minha vida. Deus também nos aconselha a viver assim. Um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Hoje oramos por pão. Hoje oramos por mudanças em nossa vida. Hoje vamos atrás de vitórias. A Bíblia ainda diz: por acaso o etíope pode mudar a cor negra da sua pele? Ou o leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo, porque já está viciado em fazer o mal. Nós precisamos aprender a focar nas pequenas mudanças, dia a cada dia. Terceiro segredo: foque no poder de Deus e não no seu. Seja honesto com seus recursos pessoais para mudar. Se você decidir enfrentar as mudanças com seus recursos, com seu próprio poder, você poderá se frustrar e desistir de continuar tentando. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Se você está cansado de tentar sozinho, tentou, sente o peso cruel da culpa, do fracasso, Jesus faz um convite para você focar no poder dele em vencer aquilo que precisa ser mudado. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem recursos ilimitados para você e eu experimentarmos vitórias pessoais sobre nós mesmos. Milhares de pessoas descobriram e experimentaram esse recurso divino para a mudança.
Paulo expressou essa confiança no poder de Deus para nossa mudança com as seguintes palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo havia sido formatado no pensamento religioso mais influente dos seus dias. Paulo era desses que não conseguia pensar diferente. Ele não conseguia mudar a sua impetuosidade, que o levou a aprisionar e matar quem pensasse diferente dele. Mas Paulo descobriu o poder de Deus e experimentou uma mudança de mentalidade que salvou a sua vida. Deus pode fazer todas as coisas. Deus sabe fazer aquilo que é impossível para nós fazermos. Confie, foque no poder de Deus. Um outro passo para nos abrirmos à mudança: foque em pessoas que desejam genuinamente ajudar você. Num dos provérbios, a Bíblia diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você precisa se cercar de pessoas interessadas no seu bem-estar. Pessoas que te apoiem no processo da mudança. Se as pessoas ao seu redor criam um ambiente desanimador, ou pior ainda, te desestimulam, incentivam você a permanecer preso aos erros de sempre, troque de ambiente. Corte a influência destrutiva dessas pessoas. Busque novos amigos, gente que te apoie, que te inspire a viver mudanças positivas, a viver o ideal que você sonha para você. Todos nós somos humanos e influenciamos uns aos outros, tanto para o bem quanto para o mal. O que a gente precisa fazer é decidir nos associar e criar uma corrente para o bem. Gente que está disposta a apoiar o outro. Deus se alegra com isso. Deus se alegra com aqueles que amam e promovem o bem. E finalmente, para se abrir à mudança, foque no progresso e não apenas em perfeição. Falamos que a mudança é um processo. O processo leva tempo. E normalmente, a transformação pessoal é mudança de uma vida toda. Por isso é importante valorizar vitórias individuais. Cada mudança é importante. Não fique apenas olhando porque ainda falta e desprezando aquilo que você já conquistou. Uma vitória por vez, um dia de cada vez, uma celebração após a outra. Se você é desses que valorizam só a coisa completa, perfeita, talvez nunca chegue a vê-la concluída. Pare e desista no meio do caminho. O risco de parar e interromper a transformação é grande demais. Confie que Deus está à frente do processo. Ele conhece o caminho, Ele pode te guiar por esse caminho. Ele é especialista em renovação e transformação. Ouça o que a palavra de Deus diz. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, Ele vai terminar. Você pode confiar. Aproveite cada etapa da mudança. Cada passo que nós damos é um preparo para o próximo passo. E esses passos vão te levando cada vez mais perto do alvo. Não importa o quanto ainda falta. O importante é manter-se em direção aos seus objetivos. Aberto à mudança, querendo experimentar transformação. Sabe, depois de trocar tantas vezes de endereço, eu aprendi a não me preocupar tanto assim com as mudanças. Eu não fico sofrendo com o novo, com o desconhecido. Geralmente as pessoas pensam no que podem perder com a mudança e se apegam ao que têm com todas as forças. A transformação pessoal é positiva. Se abrir à mudança vai fazer você experimentar ganhos que não teria se continuasse vivendo as mesmas coisas de sempre. É impossível, ninguém pode garantir que todas as coisas vão permanecer sempre iguais, imutáveis, estáveis. Honestamente, quem de nós tem poder sobre a vida, sobre a saúde, sobre o amanhã? E além de não recebermos as coisas boas que viriam com as mudanças, ainda podemos perder o pouco de valioso que nós temos, porque quisermos guardar. Ninguém pode controlar os imprevistos da vida. Não está ao alcance das suas mãos. A mudança chega repentinamente para mim e para você. Mas por outro lado, viver essa transformação, alcançar, experimentar esse desenvolvimento pessoal que Deus planeja para nós, isso não cobra o preço das coisas boas que nós já temos hoje. Se é bom e vale a pena,
você não vai perder. Pelo contrário, teremos um acréscimo de boas e novas experiências em nossa vida. Uma nova visão de mundo vai tomar conta da sua mente e você vai se abrir à mudança. Paulo diz: e agora, irmãos, ao terminar esta carta, eu quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam de mim e me viram fazer, e o Deus da paz será com vocês. Quando abrimos a nossa mente para a mudança e experimentamos essa transformação que Deus faz em nossa vida, isso tem uma dimensão muito maior do que a nossa própria experiência. Ela motiva outros a buscarem a mesma mudança, e Deus vai estar com eles também. Quando você ousa mudar, você inspira outros. Você quer ver o seu esposo ou a sua esposa mudar? Tenha a coragem de mudar você primeiro. Quer ver os seus filhos andarem por outro caminho? Mude a sua própria direção e você vai atrair os seus filhos com toda certeza. Ocupe a sua mente com aquilo que é bom e melhor, e você vai ser uma bênção de Deus para as outras pessoas. É esse o tipo de cristianismo que o mundo precisa e que Deus nos convida a experimentar. E agora? E agora? Busque transformação. Disponha-se a mudar. E as coisas serão melhores. Senhor, é tão difícil ser confrontado com quem nós somos. Ninguém melhor do que nós mesmos conhece os nossos defeitos. Sabemos os prejuízos, as perdas que tivemos ao longo da caminhada, porque somos como somos. As decisões erradas que tomamos, as influências que permitimos tomar lugar em nossa vida, as oportunidades de mudança que abandonamos no meio do caminho. Muitas vezes olhamos para nós e desistimos de nós mesmos. Mas essa noite o Senhor está fazendo um convite de fé para cada um de nós. Ousarmos nos abrir à mudança. Não é um caminho fácil, cheio de flores. Pelo contrário, espinhos, algumas perdas, mas com certeza uma paz interior. E o privilégio de ver outras pessoas desfrutando de algo grande e bonito, porque foram inspiradas pela nossa força de vontade, a nossa coragem e a nossa disposição em confiarmos em Ti. Nós estamos aqui mais uma vez, abertos diante de Ti. O Senhor conhece a vida de cada um de nós aqui. Nos ajuda a guiar, a trilhar o caminho da mudança. Nos dá coragem, sabedoria e persistência para alcançarmos o Teu plano para a nossa vida. Porque precisamos seguir em busca de transformação. Ao nos despedirmos aqui, eu peço a Tua paz e a Tua bênção e o Teu poder em nossa vida. Por Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Semana que vem o pastor Kleber Gonçalves segue com a série E Agora. Você é nosso convidado. Muito obrigado.